Bom dia, irmãos. Senhor, só Tu és santo. Só Tu és Deus. Tu és o maior, Senhor. Nos achegamos a Ti, Senhor, em humildade, em respeito, em devoção a Ti, porque Tu és digno, Senhor. Tu és digno de receber toda a honra e toda a glória. E nos achegamos a Ti, Senhor, como Teu povo, como Teu corpo, e todos nós oferecemos a Ti, Senhor, nesta manhã, os nossos cinco pães e os nossos 2 peixinhos, para que o Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Teu poder, pela Tua vida, Senhor, possa multiplicá-los. Que o Senhor alimente o Teu povo, que o Senhor nos fortaleça, que realmente as Tuas palavras, Senhor, sejam espírito e vida nos nossos corações, produzindo, Senhor, mais de Ti mesmo, semelhança contigo. Santifica esse tempo, Senhor. Fala a nós, pelo Teu Espírito. Em Teu nome é que pedimos. Amém. Então, nessa manhã, irmãos, nós vamos dar continuidade ao que a gente já tem trazido e que a gente intitulou como as lições do deserto, né? E se eu não errei nas contas aqui, a gente está na terceira. E a gente podia ler, então, o texto base que a gente tem considerado nesse período de comunhão, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 1 até o 13. Vamos ler, então, 1 Coríntios 10, do 1 ao 13, que diz o seguinte: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia, 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós, outros, sobre quem sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação
que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, a gente tem feito um paralelo entre a experiência do povo de Israel no deserto, traçando um paralelo com a nossa vida, nos nossos dias, né? E dizendo que nós nos encontramos, então, na mesma situação desse povo, entre a libertação deles do Egito e a entrada na boa terra de Canaã, que para nós a gente tem tomado como sendo um tipo das riquezas insondáveis de Cristo que nós possamos desfrutar. E Paulo, então, ele seleciona 5 acontecimentos durante este período de deserto, e ele diz que estas coisas ocorreram a eles como exemplos para nós, para que nós não caiamos nos mesmos erros que eles caíram. E resultando assim na morte de muitos deles no deserto, sem que eles pudessem, então, tomar posse da terra de Canaã. Mas como Deus é fiel, Deus leva uma segunda geração para tomar posse e realmente cumprir aquilo que Deus havia prometido, né? Para Abraão, os patriarcas. E nós começamos a ver, então, quais foram esses acontecimentos que tiveram lugar ali no deserto. E nós passamos pelo primeiro deles, né? Que foi... nós selecionamos, então, do capítulo, do verso 6 até o verso 10, então, essas cinco ocorrências na experiência do povo de Israel, né? Então, no verso 6 fala de cobiçaram as coisas más, verso 7, praticaram idolatria, verso 8, imoralidade, verso 9, puseram o Senhor à prova, e verso 10, murmuraram. Com relação a cobiçar, só algumas pequenas lembranças, né? A cobiça do povo se deveu naquele momento que eles pediram carne, provavelmente eles estavam um pouco enjoados de comer maná, e começaram a sentir saudades das comidas do Egito, das cebolas, dos alhos, dos melões, né? E pediram carne para Deus. E a gente vai aprender que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Deus quer nos dar de comer de Cristo no deserto, e nós sentimos saudade das coisas do Egito. Então, isso foi o que aconteceu e que deixou o Senhor tão desagradado, né, que muitos morreram. Então, cobiça pelas coisas, né, que são do mundo, que não são mais o nosso alimento. Então, essas coisas nós vimos, e eu quero não gastar muito tempo, né, fazendo recordação, e já entrarmos no segundo ponto, então, que está no verso 7, referente à idolatria, que é um outro episódio que acho que muitos de nós se lembram, né? E o verso 7, então, né, lendo novamente, ele fala: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porque está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E como sempre, assim, quando Paulo dá essa nota, ele se refere a um acontecimento lá no Velho Testamento, e neste caso do verso 7, a gente vai lá para Êxodo 32, ver o que é que Paulo tinha de background, vamos dizer assim, né, para dizer que houve um problema de idolatria. E a gente há de concordar com ele, né? Êxodo capítulo 32, versos 1 até o verso 4, primeiramente, né? A gente conhece como o episódio lá do bezerro de ouro, né? A
Acho que todos nós já devemos ter ouvido isso, mas vamos ler esse texto. Começando do verso 1, então, diz o seguinte. Só para um contexto, né? Moisés, neste momento, estava no monte. Né? Eles tinham chegado no Monte Sinai, Moisés sobe, né, para receber de Deus as tábuas da lei e muitas outras instruções. Né? O problema é que Moisés já estava lá há mais ou menos 40 dias. Ele subiu, passaram-se um dia, passou uma semana, passaram 2 semanas, passou um mês, passaram provavelmente 40 dias. Cadê Moisés? O que aconteceu com Moisés? E o povo lá embaixo. Né? Então, acontece isso. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. E a gente lendo isso, a gente fica horrorizado, né? Meu Deus, como pôde acontecer isso com este povo que foi tirado com mão forte do Egito, que experimentou beber da água que fluiu da rocha fendida, que foi alimentado pelo maná, que tiveram a experiência de passar um mar vermelho a pés secos, que viram os poderes de Deus agindo no Egito, lançando pragas sobre aquela nação, e, por outro lado, livrando-os da morte. Como pode acontecer isso? São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram do Egito. Então, como nos parece tão inacreditável, se não tivesse escrito da Bíblia, talvez a gente não acreditaria nisso, né? Então, esse é o episódio que Paulo se refere, chamando isso de idolatria, e realmente é uma idolatria. Né? E Paulo fala: aprendam com isso. E a nossa primeira reação pode ser: meu Deus, eu não faço isso de jeito nenhum. Né? Deus me livre de idolatria. Então, irmãos, eu queria convidá-los a pensarmos nesse episódio aplicado na nossa vida. Né? Como que essas coisas podem, de uma certa forma, identificar pontos na nossa experiência e no nosso caminhar com o Senhor hoje, né? Que possam, de alguma forma, remeter a esse episódio. Né? E aceitarmos, então, o conselho sábio de Paulo, fala: olha, aprendam com os erros dos outros, para que nós mesmos não caiamos, né, nesse erro deles, né, e não colhamos as consequências que eles colheram. Então, vamos procurar entender qual era o problema. Né? A gente sabe, não, o problema é que eles fizeram um bezerro de ouro. Né? Ok, mas o que isso quer dizer? Né? Então vamos lá, um pequeno cenário, né, dessa situação que a gente acabou de ler, e a gente percebe o seguinte, né, o verso 1 vai falar que eles ficaram impacientes, né? Poxa, esse Moisés aí 40 dias não dá notícia, não manda um WhatsApp para a gente, né? Não avisa como é que estão as coisas lá,
E a gente está aqui, ansioso, a gente está aqui, Moisés, né? Ou então, Deus. A gente começa a ficar inquieto, impaciente, né? E então eles, cansados de esperar, eles tomam uma atitude. O povo vai lá em Arão. O Arão, faça alguma coisa, né, Arão? Toma alguma providência, porque do jeito que está não dá para continuar. Então faça aí alguns deuses, porque ó, esse Moisés aí, sei lá se ele está vivo, se ele está morto, né? Esse Deus aí, também não sei o que aconteceu com ele. Então, a gente está no mato sem cachorro, né? Arruma um cachorro para a gente. Né? E aí o Arão tem lá aquela atitude, né? De, então traz lá os brincos de ouro, sei lá, as correntes, traz aqui. E aconteceu o que a gente leu, né? E então Arão fabrica um bezerro de ouro para substituir a Deus. Não há outro Deus. Só tu és Deus. Acabamos de cantar. Né? Acho que o povo não tinha essa percepção, ou eles não tinham essa convicção no coração deles. Por isso começaram a pedir um substituto, porque talvez esse Deus não seja tão poderoso assim, né? Ou será que Deus mudou de ideia? Não sei. Né? Eles não conheciam a Deus. Um substituto visível para um Deus que eles não viam. Então, guardem isso. Né? Eles pediram, então, um ídolo feito pelas suas próprias mãos, para que este ídolo os dirigisse pela jornada que eles tinham ainda à frente deles. Ou, usando talvez um outro termo, né, eles pediram um Deus domesticado, que eles pudessem, de uma certa forma, manipular e fazer de conta que eles estavam servindo a Deus. Então, irmãos, a gente tem falado que as situações que Deus traz a nós, elas são importantes para mostrar a nós mesmos aquilo que há no nosso coração. Então, essa situação de demora, essa situação de dúvida, essa situação de ansiedade serviu para expor algo que havia no coração daqueles irmãos nesse momento. Ou a gente acha que essa coisa aconteceu ali de repente? De repente eles se viram desse jeito. Não. Aquilo já existia no coração deles. E a situação então serve para expor algo que está no nosso coração. Simples assim. Então, por um lado, como que essa situação é tão impensada, mas como ela é tão didática para nós. Irmãos, as coisas que acontecem na nossa vida não são, na vida de todo filho de Deus, não são para nos esmagar, não são para nos destruir, não são para que nós nos prostremos mortos no deserto, mas elas são para expor uma doença que temos para que nós possamos ser curados dela. Então, graças a Deus, pelas situações que Deus envia, pelas pessoas que Deus envia, por tudo que passamos, porque são essas situações que mostram para nós mesmos onde estamos. E sabendo quem somos e onde estamos, nós podemos ir até o Senhor e pedir a misericórdia dele e falar: Senhor, não permita que isso aconteça comigo, ou não permita que essas coisas não permita que essas coisas continuem na minha vida. Então, uma situação que expõe algo que está dentro de nós. Né? Então, o povo ali, eles
conheceram e presenciaram os milagres de Deus. Mas eles não conheciam o Deus dos milagres. Diferente, né? Conhecermos o poder de Deus, mas nós não conhecemos o Deus que faz todas essas coisas. Esse Deus para eles era um Deus distante, era um Deus que eles haviam ouvido falar e visto alguma coisa, mas faltava no coração deles a convicção, a fé neste Deus, no amor de Deus, no caráter de Deus, na intenção de Deus para com cada um de nós. Eles não criam, então. Não havia expectativa no coração deles com relação a Deus. Não, eu sei em quem eu tenho crido. Eu creio nesse Senhor, eu confio nele. Eu estou certo, muito certo, de que ele vai fazer aquilo que ele disse. Eles não tinham esperança, talvez. Ah, não, faltou isso, agora vamos substituir por outra. Como talvez trocar de roupa. Ah, faltou uma roupa, vou botar uma outra roupa. Né? E então eles, neste episódio, né, o povo toma essa atitude, vai até Arão, né, dá uma chacoalhada em Arão, e Arão fez aquilo que ele, né, que a Bíblia fala. Então vamos ler agora, lá no mesmo capítulo 32 de Êxodo, a gente foi até o 4, vamos ler agora o verso 5 e verso 6. Né? Como se não bastasse lá uma coisa, a coisa ficou pior ainda, né? Versos 5 e 6 diz: Arão, vendo isso, né, edificou um altar diante dele. Diante dele aqui é do bezerro. Né? Arão edifica um altar diante dele. E apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. De novo, dá para acreditar? No dia seguinte, então, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então está aqui o verso que Paulo, né, cita lá em 1 Coríntios. Então, irmãos, construíram um bezerro, edificaram um altar, ofereceram ofertas e holocaustos neste altar, dizendo: amanhã será festa ao Senhor. Que bagunça, irmãos. Que mistura. Altar sempre fala do quê? De adoração, de consagração a Deus e não a outras coisas. Holocaustos e ofertas. Comeram, beberam e divertiram-se. Parecia que estava tudo normal, né? Comer, beber, divertir. Não tem nada de mal nisso. Afinal de contas, a gente faz isso quase todo dia, né? Comer e beber a gente faz todo dia. Divertir-se, né? Nós também temos, e divertir-se é bom. Né? Então, assim, parece que a vida está correndo tudo normal. Ah, ok, tem um bezerro aqui, tem um altar, vamos trazer oferta. Irmãos, a gravidade disso, eles não tinham essa percepção. Né? Então, parece que está tudo bem. Né? Vamos dar um salto agora de, sei lá, mais ou menos uns 1.500 anos deste episódio. Vamos lá para Mateus. Mateus, capítulo 15, verso 8. Oito e 9. Vou ler o 7 também. Aqui, Jesus falando
aos fariseus, né? Os fariseus eram os descendentes do povo de Israel, já na época do Novo Testamento, né? E o Senhor fala: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Judaísmo. Então, ao longo de toda a história de Israel, a gente não vai entrar nos detalhes aqui, mas na época do Senhor Jesus, aquilo que Moisés recebeu lá no monte, passado de geração em geração, né, se tornou em um ismo, que é o judaísmo, desprovido de qualquer realidade espiritual, e se tornou uma organização, se tornou uma não é entidade, uma instituição cheia de regras, de preceitos, de costumes, de festas, sem realidade. Tinham forma e não tinham conteúdo. E agora, então, trazendo para nós. Será que esse tipo de realidade que a gente mais ou menos descreveu aqui tem alguma coisa parecida com isso nos nossos dias? Uma coisa que parece, mas não é? Uma coisa que parece que é vida, mas que não é vida? Uma coisa que tem regras, que tem preceitos, que tem ordenanças e mandamentos, mas essas coisas são ocas. Jesus chamou os fariseus também de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro cheio de rapina, cheio de morte. Irmãos, eu confesso que pensando nisso, me veio uma palavra na mente. E essa palavra foi religião. Religião, vamos dizer aqui, num mau sentido, porque a gente pode dizer também que existe religião num bom sentido, mas vamos pegar a religião no mau sentido, né? Que é uma institucionalização do cristianismo, onde uma instituição começa a definir, determinar regras, procedimentos, costumes, rituais e várias outras coisas que não são ruins em si mesmas, mas elas não têm realidade espiritual por trás delas. Ou seja, fazemos coisas sem saber por que fazemos, ou fazemos por mera repetição, por imitação, ou porque é uma regra da sociedade, é porque esperam de mim que eu faça isso, então eu vou fazer. Não há uma realidade interior espiritual que nos leva a fazer aquilo que às vezes nós fazemos. Então, institucionalização do cristianismo. Então a gente pode até pensar, né? E eu vou falar algumas coisas aqui, irmãos, eu não quero dizer com isso que isso está acontecendo no nosso meio. Tá? Mas eu acho que é importante que nós pensemos nelas, porque talvez em 5 eu tenho problema nenhuma. Então que sirva também de admoestação para nós. Então, por exemplo, a gente pode vir e participar de todas as reuniões que nós fazemos. E tudo bem, devemos fazer tudo isso. Né? Participamos de todas as reuniões, mas essas reuniões nas quais eu participo, elas não influenciam no meu viver diário. Ou seja, eu participo de algo que é espiritual, mas esse algo espiritual do qual eu participo não me afeta.
eu tenho um conhecimento, eu sou informado de várias coisas, mas essas coisas ficam na minha mente, quando ficam, né? Porque às vezes ela vem, fica aqui, depois vai embora, some, a gente até esquece, né? Então, a gente pode ter este ritual de vir às reuniões, mas depois, né, a reunião parece que bate asas e vai embora, né? Eu fico cumprindo tabela. Eu venho na reunião de domingo, como a gente veio hoje, irmãos, eu não quero ser muito chato, né? Mas nós oramos ao Senhor no domingo, e a nossa vida ao longo da semana, ela não condiz com aquilo que nós cantamos, declaramos nos louvores, que dizemos ao Senhor, porque eu vivo uma vida de domingo, e a minha vida de segunda até sexta, ou de segunda até sábado, ela diz aquilo que eu orei e aquilo que eu proclamei. Então, de novo, falta em nós uma realidade espiritual que nos acompanhe durante a nossa vida, porque é isso que a gente espera. Que aquilo que nós cremos, aquilo que nós pensamos, possa refletir no modo como nós vivemos. Então há um descasamento, né? Da mesma forma que o povo ali no deserto, eles fazem um bezerro de ouro, levantam um altar diante dele, levam um holocausto e falam festa ao Senhor. A quem que eles estavam querendo enganar? A eles próprios? Talvez. Então, eu acho que isso é uma reflexão boa para nós, né? De que aquilo que fazemos, aquilo que cremos e que declaramos, né? É lógico, irmãos, ninguém está falando de perfeição. Não é perfeição, mas é coerência. É nós não sermos hipócritas, né? Não parecermos ou não queremos parecer uma coisa e, na verdade, sermos outra. Nós sabemos do nosso velho homem, nós sabemos que o pecado habita em nós, mas nós lutamos contra essas coisas, né? E pelo jeito ali, todo mundo estava vivendo de boa, né? A festa ao Senhor, vamos cantar, vamos comer, vamos divertir, e tudo bem. Vamos tocando a vida, né? Não há um relacionamento com Deus, de novo. No domingo é uma coisa, no meio da semana é outra coisa. E às vezes, então, a nossa preocupação maior, o alvo da nossa vida, está muito mais em comer, beber e divertir-se do que servir o Senhor, do que tomar a nossa cruz e ir após o Senhor. Todas essas coisas, irmãos, a gente já tem ouvido, a gente já tem aprendido, né? E queira o Senhor que nós estejamos praticando, né? Começamos pequeno. Os irmãos se lembram quando a gente falou de cobiça, né? Os irmãos se lembram que por 2 vezes o povo de Israel quis comer carne. Uma foi no começo da jornada deles. Deus deu carne, mas não teve nenhuma consequência grave para eles. Mas depois de mais um ano, mais ou menos, que se passou, eles voltam a pedir carne de novo. E o Senhor falou, então, tá bom, vou dar carne para vocês. Não para 1, para 2, para 20, mas para 1 mês, vocês vão se empanturrar de carne. E quando eles começam a comer, o juízo do Senhor vem. E aí é aquele negócio, né? Enquanto a gente é criança espiritual, tudo bem. Algumas coisas são normais na vida de um bebê. Né? A gente sempre fala, fazer cocô na fralda enquanto é bebê, tudo certo. O errado é um adulto fazer cocô na calça. Né? Então, nessa situação, então, o Senhor vem e traz um juízo sobre aqueles que ficaram, né, pedindo carne, cobiçando as coisas do mundo. Então,
realidade espiritual é algo que o Senhor quer que nós façamos, em vista daquilo que temos ouvido, em vista daquilo que nós dizemos que cremos, em vista daquilo que nós declaramos, Senhor, nós te amamos. Que não seja algo automático, que não seja algo que eu estou acostumado a fazer, mas que realmente isso saia de um sentimento dentro do nosso coração, Senhor, como eu posso não te amar, Senhor? Eu te amo, não tem como eu não te amar, Senhor, diante de tudo isso que o Senhor é para mim, diante de tudo aquilo que o Senhor fez para mim. A única resposta que eu posso ter, Senhor, é te amar e falar, Senhor, eu quero te servir. Né? Então, realidade espiritual é algo que é precioso aos olhos do Senhor. Vamos lembrar lá da mulher samaritana, quando ela encontra com o Senhor lá no poço. Ela pergunta, mas eu vejo que o Senhor é profeta e tal, então me fala aqui, onde é que é o lugar de adoração? Né? É lá em Jerusalém, no monte, onde é que é? E o Senhor, olha, vai chegar o tempo em que nem aqui, nem no monte. Né? Mas o Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade, em realidade. Realidade espiritual. E há também aquela questão de Jó, né? Jó, quando, lá no finalzinho, né? Ele fala, antes eu te conhecia de ouvir falar, e agora os meus olhos te veem. Dá para ver aí também que no começo, ok, eu conhecer de ouvir falar, tudo bem, mas ao longo do tempo os meus olhos precisam começar a olhar para o Senhor e perceber quem é Ele. E temos uma comunhão com uma pessoa real, não com religião. Não com ensinamentos somente, mas cristianismo é, sobretudo, um relacionamento nosso com uma pessoa que é Deus. É eu conhecer uma pessoa, como João fala, aquilo que temos ouvido, aquilo que temos visto, e com as nossas mãos nós apalpamos com respeito ao verbo da vida. Então nós não temos ou não devemos ter uma religião. Nós devemos ter um relacionamento com o nosso Pai, com o Senhor Jesus na nossa vida. E para que a gente está falando algumas coisas que até certo ponto são específicas, mas uma coisa um pouco mais aberta, genérica, e eu sempre me preocupo em trazer o máximo possível para a nossa experiência pessoal. Eu quero voltar agora lá para Êxodo 32 de novo, pegar agora um gancho lá em Êxodo 32, verso 1. Lermos novamente. Mas a parte final do verso 1, que fala, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Faze-nos deuses que vão adiante de nós. Isso tem a ver, irmãos, com direção. Né? Ir adiante, né? Ó, vai na frente porque eu vou atrás. Né? Direção para a nossa vida. Imaginem, né, nós no deserto. E dizem que no deserto lá se tem areia, para todo lugar que eu aponto é areia, né? Não tem uma referência. Né? Não tinha GPS naquela época, né? Então eles precisavam de direção, eles precisavam de alguém à frente deles dizendo, o caminho é por aqui, gente, vamos por aqui. Né? Então, o povo de Israel queria um Deus um Deus ídolo para dar para eles a direção. Porque eles também não sabiam. E eles
queriam, de novo, um Deus visível na frente deles, indicando o caminho. Então, essa questão, decisões, então, é o ponto que eu queria tocar, prático na nossa vida. Como nós tomamos decisões nas nossas vidas. E isso é importante? Eu acho que é. Porque, irmãos, eu estou aqui onde estou hoje, fruto de várias decisões que eu venho tomando ao longo da minha vida. Ou não é? Se nós estamos aqui, se cada um de nós está aqui onde estamos, é porque isso é fruto de decisões que fizemos no passado. Faz sentido, né? Se nós tomamos decisões erradas, a gente não vai chegar onde a gente quer. Ou então, vai atrasar o nosso caminho. Né? Vocês já provavelmente tiveram a experiência de sair daqui para uma cidade e de repente erra o caminho, né? A hora que descobre que errou, tem que voltar para trás, né? Perde um tempo danado, né? E depois volta, chega, mas chega atrasado, né? Então, a forma como tomamos decisões nas nossas vidas, irmãos, é algo bastante importante, porque era isso também que o povo de Israel estava preocupado e era o que eles precisavam, né? E esse assunto, então, não é pequeno, irmãos. É um assunto importante para nós. E nós tomamos decisões quase que todos os dias. Precisamos aprender a tomar decisões corretas diante do Senhor. Então, no que é que nós baseamos as nossas decisões, irmãos? Normalmente, se você for conversar com algumas pessoas que não creem no Senhor, elas vão tomar as suas decisões conforme a sua experiência, conforme a sua mente, conforme a sabedoria que ela tem, conforme, sei lá, o tempo, né? Enfim, diversas coisas, né? Nós confiamos no quê? Nós agora, filhos de Deus, na nossa esperteza, na nossa sabedoria, experiência, na nossa inteligência, ao invés de consultarmos o Senhor para obter dele a direção para as nossas vidas. E eu não queria falar muito de mim, mas eu vou falar da Luísa de novo. 46 ou 7 anos atrás. Eu acho que foi a primeira vez que eu jejuei na minha vida. Por que que eu fiz isso? Para saber diante de Deus, Senhor, é para mim casar com a Luísa? Decisão importante? Com quem vamos nos casar? E eu fiquei ali, eu não lembro mais quanto tempo. Eu estava numa república, eu morava numa república ainda, estava na faculdade. Senhor, é com ela que eu tenho que casar? E o Senhor falou, sim. Depois de um tempo, o Senhor falou sim. Eu acho que estava certo, né? A gente está aqui até hoje. Irmãos, o desejo de conhecermos a vontade de Deus para as nossas vidas e não andarmos segundo a nossa própria sabedoria, segundo a nossa própria vontade, segundo aquilo que nós queremos no nosso coração, é muito importante para a nossa vida. Porque, de novo, as nossas decisões nos levam ao lugar certo, as decisões certas, né, nos levam para o lugar certo. Então, coisas como, né, desde as grandes questões da nossa vida, como casar, como que curso eu vou fazer, quando eu fui entrar fui fazer o vestibular, né, para a faculdade, Senhor, eu vou fazer biologia, vou fazer oceanografia, né? Vou fazer, eram coisas que eu tinha vontade de fazer, vou fazer engenharia, né? Vou fazer agronomia. Então, tanto essas questões maiores, mudança de emprego,
Ah, vou para cá, não vou para lá, vou mudar de cidade, não vou mudar de cidade. Tantas coisas, irmãos, que nós temos que decidir nas nossas vidas, grandes ou pequenas, nós precisamos ter no nosso coração de que, Senhor, eu quero conhecer o teu coração com relação à minha vida, porque fazendo assim, como nós seremos protegidos, irmãos, de nós mesmos, de não perdermos tempo, de não trazermos problemas para nós mesmos, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, é importante que a gente tenha esse coração, né? E creiamos. Então, só um verso para a gente, né? Lá Isaías 30, 21. Uma promessa do Senhor para o seu povo, que é para nós. Isaías 30, 21. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Só que às vezes, se nós não perguntamos, ou se nós tapamos os nossos ouvidos, nós não ouvimos essa voz. Quando a gente se desvia, o Senhor, no nosso espírito, ele fala: este é o caminho. Né? Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas segue em frente, esse é o caminho. Né? Então, é uma promessa do Senhor para nós, né? E nós cremos, né, que ele realiza essas coisas em nós. Ele é capaz de fazer e nos dirigir neste deserto que nós nos encontramos hoje. Tomar decisões corretas na nossa vida. Então, o problema é quando nós nos distanciamos do Senhor. O problema é quando a gente está longe do Senhor e aí nós não ouvimos a sua voz e tomamos decisões erradas na nossa vida. Muitas vezes, ou algumas vezes, por pressa. Né? A gente perdeu a paciência. Estou cansado já disso, daquilo, e a gente, então vou fazer isso. Né? A gente, num arrombo, toma lá a decisão e depois, né, é obrigado a voltar atrás. Então, na nossa experiência, várias vezes, né, eu tive que decidir, depois de decidir uma coisa, voltar atrás. Com uma cara, né, lavada, falei com o meu chefe, pedi demissão para ele, né, o RH assinou a carta, e aí o Senhor falando comigo. Falei: Senhor, eu já pedi minha carta. Vai lá e fala que você errou. Volta para trás. Tá bom, Senhor. Então, vai lá e faz. E fiz, e eles falaram: tá bom. Eu falei: aquela carta que vocês me deram, dá para rasgar? Dá. Bem. E fiquei por mais um tempo só. Né? Então, pressa. Não temos paciência de esperar a voz do Senhor falando, deixando claro na nossa vida. E aí, às vezes, quando a gente tem dúvida, irmãos, é bom a gente aprender a ter comunhão, perguntar para os outros, para aqueles que têm um pouco mais de experiência, para aqueles que, né, que já caminharam um pouco mais. Né? Devemos nos aconselhar com os nossos irmãos. Então, se há em nós o desejo de conhecer a vontade de Deus e não está claro para nós, quando possível, né? Não tenha pressa. Né? Leve diante do Senhor, leve na comunhão com os irmãos. Né? E não tenhamos também uma experiência que às vezes a gente tem, eu já tive na minha vida. Né? Eu quero fazer uma coisa, né? Tô inclinado a fazer aquilo, mas eu... Senhor, se eu perguntar para o Senhor, vai que o Senhor fala não. Então não vou nem perguntar, né? A gente se engana, né? Mistura as coisas.
coisas práticas para a nossa vida, né? Uma outra coisa que também, normalmente na nossa vida a gente tem, que a gente chama de oportunidades. Abriu-se uma porta para mim, né? E uma palavra do irmão Romeu, que ele fala que portas abertas não são oportunidades na vida do Filho de Deus. Elas são testes. Testes para saber onde está o nosso coração, para que a gente aprenda a levar cada porta aberta na nossa vida diante dos pés do Senhor e falar: Senhor, é o Senhor que está por trás dessa porta. Portas abertas não são oportunidades, mas são testes na nossa vida para manifestar o que está no nosso coração. Então, um assunto bastante pertinente, né, para nós. Além disso, irmãos, eu queria entrar em mais uma questão, né? É que está lá em Isaías, capítulo 52, verso 12. Vou voltar lá para Isaías, que é mais uma questão também que é prático para nós. Deixa eu falar assim, Isaías 52, 12. Porquanto não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá adiante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. O Senhor irá adiante de vós. Antes ele fala: vocês não saiam apressadamente, não tenham pressa para decidir as coisas. O Senhor vai adiante de vós. O Senhor ir adiante de nós é ele ser a nossa vanguarda. É aquele que está à frente, é aquele em quem nós seguimos. Ele é que toma a iniciativa, ele que abre o sinal, né? Então, o Senhor vai adiante e ele vai ser a nossa retaguarda. Mais um princípio, então, né? É que Deus, nós estamos falando de decisões, né? Deus, ele não vai se responsabilizar em ser a minha retaguarda se ele antes não for a minha vanguarda. Dá para entender? Se nós trilhamos um caminho que não foi aquilo que o Senhor me indicou, ele não tem digamos assim, a obrigação de cuidar da minha retaguarda. Ele se compromete em ser a minha retaguarda quando ele mesmo é a minha vanguarda. O irmão Paulo Bornelli, que é o falecido já, tio do Romeu Bornelli, ele costumava falar para a gente o seguinte: a gente escolhe as nossas coisas, a gente faz as nossas próprias decisões, a nossa vida vira uma bagunça, e depois a gente chama Deus e fala: Deus, vem abençoar minha bagunça aqui. Deus não tem nenhum compromisso de abençoar a nossa bagunça. Ele faz, sim, que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas a gente vai colher, né? Então, essa questão também é bastante importante para que a gente, né, tenha esse coração. Então, de novo, irmãos, termos um coração que quer saber da vontade de Deus, que realmente deseja ser orientado pelo Senhor, isso vai fazer com que nós tenhamos essa ação de seguir após o Senhor. Então, é saber se
Senhor, o Senhor está neste lugar? É aqui onde o Senhor encontra? Né? Onde é que está o Senhor? E aí, se eu creio que o Senhor está nessa situação, neste lugar, neste caminho, aí eu vou andar por ele. E um último ponto, irmãos, é que tudo isso que a gente está falando aqui no que diz respeito à nossa vida individual, ela também se aplica à vida da Assembleia. Então, uma pergunta é como nós decidimos as nossas coisas na nossa vida pessoal. E a mesma pergunta cabe para a Assembleia. Como nós decidimos as coisas da Assembleia? Quais os caminhos que devemos seguir? Quais as palavras devem ser ditas? Qual é o caminho que devemos seguir nos cânticos, no louvor, nas orações, em tudo aquilo que envolve o viver da Assembleia? Porque também, e infelizmente, muitos grupos cristãos têm se perdido adotando métodos, sabedoria humana, modismos, enfatizando coisas que não têm importância para governar a vida das assembleias. E aí o resultado qual é? Talvez possamos ter muita gente, um movimento, mas não há, de novo, realidade espiritual. Então, o que fazemos individualmente, o que fazemos como assembleia, irmãos, também, e como nós precisamos desesperadamente de depender do Senhor, de buscar a face do Senhor, para que Ele seja aquele que é a nossa vanguarda como assembleia, para Ele ser a nossa retaguarda como assembleia. Então, isso é um assunto sério também, individualmente e coletivamente. Às vezes a gente, né, e de novo, irmãos, não estou dizendo que isso acontece no nosso meio, né, mas às vezes a nossa preocupação primeira é manter as coisas funcionando. As coisas têm que estar funcionando, então vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquele outro, né? Quando a nossa primeira preocupação deveria estarmos sintonizados com o Senhor, para que Ele seja aquele que toma a iniciativa de cada movimento que nós fazemos, de cada coisa que fazemos com realidade. Eu vou falar de novo, não é perfeição, irmãos, né? Pensem que nós estamos num processo. Né? E o grande exemplo disso, então, vamos lá para a igreja em Laodiceia, no Apocalipse. Uma igreja que, aparentemente, ela tinha tudo certinho. Tinha uma ortodoxia muito legal, né? Muito correta. Né? Elas eram, talvez, né, exemplo de muita coisa, mas o Senhor, nesta assembleia, Ele estava do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Né? Tudo certo. Os irmãos são uma bênção, a gente não tem necessidade de nada, nós somos ricos, nós somos abastados, está tudo certinho, está tudo funcionando, mas o Senhor não está lá. O irmão fala uma coisa que os grupos, né, ou assembleias, quando elas começam, né, normalmente elas oram muito e falam pouco. E à medida que elas vão crescendo e amadurecendo, elas começam a orar pouco e falar muito. E eu não vou longe, vou só falar de mais uma experiência nossa, minha, da Luísa. O grupo cristão no qual nós nascemos, fomos gerados, em 50 anos, irmãos. 50 anos pode parecer muito para vocês. Para mim não é muito, mas não. Em 50 anos, um grupo que tinha devoção extrema ao Senhor, que amava o viver da igreja, que se naquela época pedisse para morrer pelo Senhor,
eu tenho certeza que 70% deles morreriam para o Senhor. Que tinha realidade espiritual. Depois de 50 anos, esse grupo, eu não vou falar nome, eles entraram em caminhos totalmente diversos daquilo que é a vontade do Senhor, adorando homens, seguindo homens e agindo totalmente contra a vontade de Deus. E que isso, irmãos, né, não venha a acontecer conosco. E, pelo contrário, que nós sejamos como a igreja lá em Antioquia, que o relato de Atos, então, nos fala que havia em Antioquia, né, mestres. Né, e eles, então, jejuando e orando, disse o Espírito Santo para eles: separai a Barnabé e a Paulo para a obra que eu tenho programado para eles. Que a nossa vida como assembleia seja, né, como Antioquia. Né? Orando e jejuando, buscando a vontade de Deus, buscando a face e a vontade do Senhor para a vida da assembleia, para que o Espírito Santo, de novo, tome a iniciativa. Ele é a nossa vanguarda. E quando ele é a nossa vanguarda, ele se encarrega pela nossa retaguarda. E o tempo já está acabando. Eu só queria, assim, não deixar a gente terminar aqui nesse momento, mas depois os irmãos leiam na casa de vocês o texto de Êxodo 32 e o 33, né, para pegar mais informações nesse capítulo, porque eu acho que ele é muito instrutivo, mas eu queria destacar 3 pontinhos aqui, se os irmãos quiserem anotar aí. Primeiro, eu não vou nem ler. No verso 10 do versículo 30, do capítulo 32 de Êxodo. Tá? Depois dessa confusão toda lá do bezerro, Deus decide destruir o povo. E falar: Moisés, eu vou acabar com esse povo. E vou fazer de você uma grande nação. Né? E aí Moisés intercede pelo povo. Na sequência, Moisés fala: não, Senhor, o que é isso? Né? Que o povo lá do Egito vai falar: o Senhor tirou esse povo lá do Egito com má intenção no coração e tal, e tal. E aí Moisés até fala: Senhor, se arrepende disso que o Senhor está querendo fazer. E a Bíblia fala que Deus se arrependeu. Capítulo 33, verso 3, então, depois de resolvido isso, né? Moisés com Deus intercede pelo povo e Deus, então, entre aspas, muda de ideia, né? Fala: tá bom, então, não vou destruir esse povo, né? Não vou fazer de você uma grande nação. Né? O verso 3 do capítulo 33, Deus fala, então, para o povo sair. Então, Moisés, vai com esse povo aí, vai à frente, só que ele fala: mas a minha presença não vai com vocês. Moisés, vocês podem sair, vão, mas eu não vou junto. Mais ou menos assim. Né? E aí, de novo, Moisés intercede pelo povo. Né? Fala: Senhor, se a tua presença não for conosco, nós não queremos ir. E aí, de novo, o Senhor fala: tá bom, Moisés. Então, minha presença vai com você. E eu estou falando isso só pelo seguinte, irmãos. Moisés, ele foi um tremendo intercessor pelo povo. E hoje nós temos o intercessor nas nossas vidas. O Espírito Santo e o nosso Senhor Jesus, que intercede por nós, diante do Pai, para que, embora nós possamos errar, embora possamos tomar decisões erradas nas nossas vidas, e que tenhamos coisas no nosso coração escondidas, temos um intercessor diante do Pai por nós. E ele sempre vai estar conosco. Ele sempre vai querer que nós
cheguemos a Canaã e que nós atinjamos o alvo pelo qual o Senhor tem chamado a cada um de nós. Então, essa palavra, irmãos, mais uma vez, não é para nos desanimarmos e nem para envergonhar ninguém, mas é incentivo que, por mais que nós erremos, também não é incentivo para errar, não. Né? Nós temos um intercessor das nossas almas diante do Pai. Amém. Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela tua palavra. Pedimos a ti que o Senhor continue falando aos nossos corações e que realmente, Senhor, nós possamos aprender contigo e aprender através da história, Senhor, do teu povo, da história, Senhor, tanto da nação de Israel como dos diversos irmãos que têm nos precedido nessa jornada e nessa corrida, Senhor. Continua sondando o nosso coração. Continua expondo, Senhor, as coisas ocultas que há dentro de nós e nos restaura e nos salva, Senhor, de nós mesmos. Nos salva do mundo, nos salva do teu inimigo e nos dá, Senhor, este coração que olha para ti, que aprende de ti, que crê em ti e que obedece o Senhor em todos os teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém.